Nosso Deus é digno de todo louvor, toda honra, né? Toda glória. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias. Êxodo, no capítulo 12. Quantos irmãos estão abrindo suas Bíblias? Quero confirmar que nós já tínhamos acertado de programação para domingo próximo, que é dia 24, nós teremos aqui, se Deus assim o permitir, a presença do missionário de missões mundiais, Kleberson, tá? Domingo que vem, a partir das 18h30. Mas nós temos nosso culto de quarta-feira, né? Sempre às 19h30, e reforçamos para que os irmãos possam estar conosco, além dos PGMs que vão acontecendo. E aí os irmãos vão ficando atentos, nós vamos marcando aí, último sábado de abril, nós temos o encontro dos departamentos, nós teremos em maio também uma outra grande programação, tá? Nós vamos acertando, que se o pastor falar agora, só assim fica mais difícil para os irmãos guardarem, né? Mas se os irmãos ficarem atentos, nos avisos que deixamos no grupo, então vai ficar mais fácil para os irmãos acompanharem, tá? Então, Êxodo, no capítulo 12, vamos ver o que nos traz aqui a palavra do Senhor. Podem acompanhar assentados mesmos o que nos diz aqui esse texto. Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler de 1 a 14, tá? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fresura. Nada deixareis dele até pela manhã. E o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Seja o nosso Deus digno de
aplicar nos nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, novamente, ó Deus, agradecemos pelo feito maior nas nossas vidas, que a salvação em Cristo, que o grande amor nos alcançou. Ó Deus, o que seria de nós, não fosse o teu tão grande amor, a misericórdia, como nos diz na tua palavra, que tu nos amaste de tal maneira, que enviaste seu único Filho para morrer no nosso lugar. Todo o que crer estará livre da condenação eterna, tem a vida eterna por declaração do amor do Senhor. Nós pedimos a Deus que cada vez que lemos a tua palavra, iluminados pelo Espírito Santo, possamos compreendê-la, capacitado a Deus pelo Espírito Santo, colocarmos em prática no nosso dia a dia, Senhor. Quero agradecer a Deus a presença de cada um nesta noite. Aqui nos trouxestes, ó Deus, nos protegestes, tens um plano na vida de cada um de nós. Nós agradecemos, ó Deus, e pedimos o agir do Espírito Santo sobre cada um dos nossos corações, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, este é, sem dúvida, um fato que marcou a história, sem dúvida alguma. Nós até dividimos a história em antes e depois de Cristo. Tão forte é esse marco, tão expressivo é esse acontecimento. E nós voltamos a nossa atenção um pouco para alguns milhares de anos atrás, ainda antes da vinda de Jesus. Fora ele preparado antes da fundação do mundo. Mas, irmãos, o grande acontecimento, que foi um acontecimento local, histórico, visível, mas que tem o seu grande ensino para a nossa vida espiritual. O povo de Israel estava preso, estava cativo no Egito, como muitas vidas hoje estão, presas nas garras do inimigo, presas e maltratadas pelo pecado, pela incredulidade. O povo assim estava, e Deus levantou aquele grande homem Moisés, depois o seu sucessor Josué. Primeiro ter levantado a Moisés para tirar o povo de lá do Egito, e nove pragas caíram sobre o Egito, e o coração de Faraó continuava ainda endurecido. Mas a 10ª manifestação do poder e da glória de Deus, a morte dos primogênitos. Mas antes que isso acontecesse, vemos aqui o relato em Êxodo capítulo 12, todos os preparativos para a Páscoa, toda a orientação, tudo que o povo deveria fazer, para que quando o anjo incumbido de derramar a morte ou punir de morte os primogênitos passasse, tivessem eles atendido à recomendação do nosso Deus, que era após a preparação do cordeiro, do cabrito, conforme cada casa, número da família, o sangue desse cordeiro deveria ser passado nas vergas
nos umbrais das portas, o anjo passando, todos aqueles que estavam abrigados naquela casa, que tinha nas umbrais da porta, nas vergas da porta, o sangue, eram poupados, e foram realmente poupados da morte. E aí, a esta aplicação tão sublime, tão verdadeira, tão importante, de que somente o sangue de Jesus, que Ele derramou ali na cruz, pode nos poupar da morte, da condenação eterna. Mas assim como o povo precisava entender a recomendação de Deus e aplicar aquela recomendação, da mesma forma, todos que querem ser salvos precisam dar um passo que cabe a cada um de nós dar, porque a providência da parte de Deus já fora tomada, completa. Que Ele preparou antes da fundação do mundo o Salvador de toda a humanidade. E no tempo certo, na plenitude dos tempos, veio Jesus, tomou o nosso lugar. Todos os sacrifícios que foram feitos, e nós lemos Levíticos, todos os sacrifícios que tiveram a orientação do nosso Deus, de animais de 1 ano, sem defeito, sem doença, todos aqueles sacrifícios eram sombra do sacrifício que Jesus faria e fez por cada um de nós. Aqueles sacrifícios precisavam ser repetidos. Eles eram locais e temporais. O sacrifício de Jesus, ele é eterno. Ele foi feito uma só vez. E ele tem uma abrangência para salvar todo aquele que crer. Todo. Que o nosso Deus, Ele deixa bem claro na sua palavra, que Ele quer que todos se salvem. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Irmão, se o nosso Deus não tivesse esse grande atributo do amor, que é considerado um atributo comunicável, o que seria de nós? Eu fico pensando, irmãos, como que o Deus desse século cega o entendimento das pessoas. Como Ele cega de tal maneira que quando alguém apresenta o Evangelho, o meio de salvação, que é só através de Jesus Cristo, a pessoa ainda fica com seu coração endurecido, negando, não abrindo o seu coração, que é o centro da sua vida. E deveriam entender que com o nosso Deus, nós só temos a ganhar. Às vezes, quantas propostas são feitas para o homem, para a humanidade, e nem todas elas são tão boas assim. Precisa verificar, né? Precisa averiguar, precisa pensar. Mas, irmãos, esta proposta de salvação em Cristo, esta manifestação do amor de Deus, para que estejamos em comunhão com Ele, para que sejamos alcançados pela sua graça redentora. Vamos dizer assim, numa frase bem comum, é tudo de bom. Alguém poderia apontar alguma coisa negativa, alguma coisa que fosse considerada ruim, de estarmos em comunhão com o nosso Deus, de receber a Jesus como Senhor e Salvador. Não há nada.
Irmãos, assim como em outras festas, as pessoas encaram esses dias apenas como encontro da família, talvez até para presentear alguém, mas não entendem esse verdadeiro sentido da Páscoa. Quer saber que Cristo morreu por nós, Ele pagou o alto preço. Mas, irmãos, a salvação ela só é concretizada quando o homem dá um passo, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. Essa celebração, ela é muito importante. É uma celebração muito importante da igreja, porque ela trata da ressurreição de Cristo. Nós estamos falando da morte, uma morte vicária, morte substitutiva, que Cristo tomou o nosso lugar. Mas, irmãos, é um cântico de triunfo, de glória, de alegria, saber que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Isso, irmãos, não para citar nomes, isso não se dá com líderes de outras religiões que nos foram apresentadas, de seitas que nos foram apresentadas, que tiveram ali o seu fundador, tiveram a sua data de início, mas que hoje esses fundadores não existem. Mas, irmãos, o cristianismo é Cristo. Ele morreu no nosso lugar, mas ressuscitou. Ele vivo está para a glória e honra do nosso Deus. Irmãos, Páscoa quer dizer isto mesmo, irmãos. Tem a sua origem na palavra latina pascha, que deriva do hebraico pesar, quer dizer uma passagem. É quando o anjo passava e via aquelas casas que tinham sangue nos umbrais, nas vergas da porta, ele passava e não punia de morte. E dessa mesma forma, irmãos, livre está todo aquele, livre está da condenação, da punição, todo aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Irmãos, o Cordeiro da Páscoa era um sacrifício aceitável que Deus mesmo tinha instituído. Jesus é a nossa Páscoa. 1 aos Coríntios capítulo 5 e o verso 7. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, ela tem esse sentido da Páscoa, porque nós mencionamos o principal motivo e o personagem para a ceia, que é Jesus Cristo. Que o seu corpo fora dado no nosso lugar, o seu sangue fora derramado em nosso lugar. Então Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus, como nas crianças, quando elas estavam apresentando aqui, deixaram bem claro, né? João 1:29. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro tinha de ser sem defeito. Irmãos, perceberam? Quando nós lemos Êxodo capítulo 12, não podia ser qualquer cordeiro. Não poderia ser qualquer cabrito. Precisava ser sem defeito. E aqui eu quero apresentar, irmãos, algumas comparações que são feitas com Jesus. E ele, irmãos, assume as qualidades aqui, já na orientação para a primeira Páscoa. E como Jesus é o personagem principal, também à luz dessas recomendações, ele consegue cumprir todos esses requisitos, toda esta condição. O Cordeiro tinha de ser sem defeito, conforme o verso 5. Cristo cumpriu esta exigência. Depois você pode ler 1 de Pedro capítulo 1,
de 18 e 19. Vai verificar ali que Cristo cumpriu esta exigência. Irmãos, ninguém mais poderia cumprir essa exigência, porque o pecado, ele entrou na natureza humana. Por mais que alguém quisesse, talvez fazer algum movimento, entregar a sua própria vida, seria um mártir apenas, como em alguns casos na história temos alguns mártires. Mas seria uma expressão externa, não um feito interno, porque Jesus, ele pagou o alto preço, ele nos dá o perdão pelo seu sacrifício feito na cruz, mas ele também transforma. Os irmãos já pararam para analisar que quando nós somos alcançados por essa graça redentora, quando temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa natureza também é modificada, renovada. Porque a palavra de Deus nos deixa bem claro que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Não é algo que apenas convenceu o seu intelecto, mas a sua natureza mudou. Então há uma mudança no nosso interior pela ação do Espírito Santo, que nos renova, irmãos, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Uma outra exigência, irmãos, tinha de ser separado para o sacrifício 4 dias antes do dia 14. Já desde o dia 10, irmãos, lembram do 10º dia? Conforme o verso 3. Assim como Cristo entrou em Jerusalém no dia da separação do Cordeiro e morreu no mesmo dia do sacrifício. A outra exigência precisava ser imolado pela congregação inteira. Assim como Cristo foi sacrificado pelos líderes civis, religiosos de Israel e de Roma, e pela vontade de toda a população em prol do mundo inteiro. Porque fora colocado ali diante da população, diante do povo, está aqui, era comum soltar e libertar um prisioneiro. Está aqui Barrabás, está Jesus. Escolheram libertar Barrabás e crucificar a Jesus. Nenhum osso do cordeiro podia ser quebrado. Verso 46 desse mesmo capítulo, os irmãos poderão conferir. Também em João 19, 33 e 36. O sangue do cordeiro era o símbolo do sangue do Cordeiro de Deus, e fazia estar sobre o povo a proteção divina, contra a escravidão do pecado e o castigo, conforme o verso 13. Assim também o sangue de Jesus nos liberta da escravidão de Satanás e da punição eterna. Aí há mais 2 aspectos, irmãos, agora quase para finalizar, chamando a atenção, irmãos. Veja aqui, irmãos, que nos liberta da escravidão de Satanás e também da punição eterna. Irmãos, condenado está todo o mundo, sob o pecado, sob a condição de pecadores perdidos, todos nós nascemos. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então não é que nós, talvez em algum tempo, algum ano da nossa vida, vamos ser colocados sob ou nesse grupo de perdidos. Nós já nascemos assim, nesta condição de perdidos. Quando nós temos um real encontro, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos absolvidos da condenação eterna, e nós somos transformados no nosso interior. Porque veja, irmãos, nós ainda continuamos com a natureza
pecaminosa. Mas há uma grande característica, que alguém poderia perguntar, mas qual é a diferença? Se vocês mesmos dizem, vocês ainda continuam em pecado, ou continuam com natureza pecaminosa. Como é isto? Irmãos, todo aquele que é alcançado pela graça redentora de Cristo, que é transformado, que tem o Espírito Santo habitando no seu corpo, o pecado lhe incomoda. Tudo aquilo que desagrada a Deus incomoda, irmãos. E nós vemos muitos exemplos de homens, como Davi, depois daquele ato praticado, como ele se apresentou diante de Deus, arrependido, com choro. Depois que Pedro negou também e reconheceu, ele também se retirou e chorou amargamente, sentindo o peso do pecado. Embora ainda temos a natureza pecaminosa, mas, irmãos, o Espírito Santo que habita no nosso corpo nos incomoda, nos leva, irmãos, a nós nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados e desejar uma nova vida. Se isso não está acontecendo com você, é porque ainda não fora transformado. Essa é a verdade, irmãos. Para todos nós aqui, alguém que nos acompanha, precisa entender, irmãos, tudo aquilo que nós somos já orientados pela palavra de Deus, que Deus reprova, Deus não aceita. Cada vez que acontece na nossa vida, nós devemos sentir aquele peso daquele ato cometido, daquele pensamento que não deveríamos ter tido, e logo confessarmos diante do nosso Deus. Mas se está tudo tranquilo, se vai vivendo assim, não há nada que incomoda, não há nada que leva ao arrependimento, à confissão, a um tempo de oração, um tempo de jejum, que nova vida é esta? Irmãos, nós precisamos, até, vou dizer periodicamente, fazer aquele exame introspectivo e ver como anda a nossa vida espiritual, como está a nossa comunhão com o nosso Deus. E eu quero concluir, irmãos, assim como o povo foi liberto do Egito, para caminhar até a terra prometida, a terra de Canaã, fora liberto. E desta forma, com a manifestação do poder de Deus, com a glória de Deus, nós somos libertos por Cristo, caminhando para a Canaã celestial. Eles saíram de lá, daquele lugar de servidão, de escravidão, de sofrimento, perdendo a sua identidade, se por lá permanecessem. E Deus os dignificou, os libertando de lá e os levando para a terra que pertencia a eles. Irmãos, há um hino que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Irmãos, aqui não somos, não é para viver aqui, nossos olhos fitos aqui como se fosse viver eternamente aqui, irmãos. Nós estamos caminhando a nossa Canaã celestial. É lá, irmãos, que vamos passar a eternidade. O que é 60, 70, 80 anos comparado com a eternidade, irmãos, que Deus tem preparado para nós? Então aqui o nosso viver é uma caminhada, mas devemos fazer essa caminhada olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, irmãos. Sempre priorizando a obra do Senhor. Temos outras ocupações, temos outras obrigações, mas priorizando a obra do Senhor, porque é Ele que nos sustenta, irmãos. É Ele que dá força para nós, irmãos. E o que vale mais, nos envolvermos com as coisas do Senhor, porque elas são eternas. Outras coisas são importantes, mas são passageiras. Devemos valorizar mais o que se refere à vida espiritual. Por isso que é importante nós priorizarmos a obra do Senhor. E veja bem,
que cada uma das nossas vidas vale mais que o mundo todo. Se juntássemos todos os tesouros, não valeria o preço da sua alma, o preço da minha alma, se ajuntássemos tudo. Cristo pagou o alto preço, louvado seja o nosso Deus por isso, irmãos. Vamos viver desta forma, irmãos, louvando ao nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe na aplicação da sua palavra nas nossas vidas. E enquanto os irmãos do louvor estão vindo aqui para o pós-lúdio, eu gostaria de dar uma oportunidade a você que acompanhou essa palavra. Se você ainda não tem essa certeza desse privilégio tão grande, desse grande dia de ter entregado a sua vida para Jesus, para que você possa ter a certeza da vida eterna, não é só crer que Ele existe. Lá em Tiago nos traz uma maneira muito clara e séria, né? Crês que há um só Deus, fazes bem. Os demônios também creem e se estremecem, né? Você precisa sentir Deus na sua vida. Você precisa tornar público: eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque Ele pagou o alto preço. Eu entendi o verdadeiro sentido da Páscoa. É Cristo pagou o alto preço. Será que temos alguém assim no nosso meio? Pode levantar a sua mão para testemunhar publicamente: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Essa oportunidade, irmãos, é só nessa vida. Depois que fecha os olhos, não tem mais oportunidade. É só nessa vida. Há alguém no nosso meio quer que eu ore pela sua vida? Talvez um dia aceitou, mas anda distante dos caminhos do Senhor. Há alguém? Nós vamos orar e o louvor fará então o pós-lúdio. Nós vamos ficar em pé, irmãos, que puderem, para nós terminarmos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Deus por esta nova vida em Cristo. Nós agradecemos a Deus porque nada merecíamos e nem merecemos. A graça, esse favor imerecido que nos alcançou, nos transportando das trevas para a Tua maravilhosa luz. Quero, ó Deus, agradecer por esse momento que passamos em Tua casa de oração. Quero agradecer a Deus por todas as vidas, aqueles que sentiram, ó Deus, a ação do Espírito Santo, incomodados, mas não tiveram, ó Deus, coragem de levantar a sua mão, aqui, ou talvez aqueles que nos assistem de suas casas, de vários lugares. Ó Deus, que o Espírito Santo continue trabalhando nesses corações, para que sejam libertos, para que sejam salvos, enquanto há tempo, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo quanto tens feito. E assim nós oramos, em nome de Jesus. E que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.